Védicas, hoje a Devi, ela vai fazer a contextualização. Hare Krishna. Bom dia, Namastê, Hare Krishna. Eu vou ler então os versos da Bhagavad Gita. Então, eu peço para todos me acompanharem, colocando as mãos em Namastê, e vocês podem entoar com o microfone fechado o mantra, para a gente oferecer as reverências ao conhecimento. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Srimad Bhagavatam, canto 1, capítulo 4, o aparecimento de Shri Narada. E estamos no verso 11. Eu vou ler o sânscrito. Om Namanti Adpada Nikitam Atmanaha Shivaya Hanya Dadani Shatravaha Katham Savidakshriyam Anga Dustyajam Yuvaya Shatotsarstum Ahosaha Subhi. E agora o mesmo verso em português. Ele era um imperador tão grandioso que todos os seus inimigos costumavam vir prostrar-se a seus pés e entregar todas as riquezas para o próprio benefício deles. Ele era pleno de juventude e força e possuía insuperáveis opulências reais, porque ele quis abandonar tudo, inclusive sua vida. Repetindo. Ele era um imperador tão grandioso que todos os seus inimigos costumavam vir, prostrar-se a seus pés e entregar todas as riquezas para o próprio benefício deles. Ele era pleno de juventude e força e possuía insuperáveis opulências reais. Por que ele quis abandonar tudo, inclusive sua vida? Om Hagyana Chimirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshurun Militanina Tasmai Shri Gurave Namaha Om. Muito bem, muito bom dia a todas as pessoas que estão aqui na sala acompanhando os nossos gotas védicas diárias, né? Hoje a gente está aqui com esse verso explicando, falando sobre o processo do próprio... Aí está se falando do imperador, na verdade, o rei Parikshit, aquele que está sentado diante do sábio, né, na foto aí à frente, chama-se Parikshit, né? Que é o Parikshit Maharaja, Maha, grande, Raja, rei. Maharaja significa imperador. Então ele é um imperador. Você vê que ele está de uma maneira desnudado, né? Assim como vim ao mundo, sairei dele, né? Então essa é a filosofia sendo aplicada aí. A renúncia absoluta, a preparação para deixar o corpo. É dito que você conhece uma árvore pelos frutos, né? Como os frutos se são apresentados, você tem aí a condição de uma árvore. Parikshit é um imperador, um homem muito rico, poderoso, com todos os recursos à sua disposição. Ele poderia ali, com todos os recursos que ele tem, ele estava acometido de um envenenamento, vamos dizer assim. Ele poderia chamar os médicos e tal, e tântricos e curandeiros e fazer todos os processos, mas ele decidiu por não. Ele decidiu por deixar o corpo, foi uma decisão pessoal dele. Aí mostra ele jovem, tá? Aparentemente jovem, você colocaria aí 40 anos no máximo para um jovem,
Mas, na verdade, Parikshit, nesse período, ele já estava com uma idade relativamente avançada, acima dos 50, pelo menos. Então, o que ele fez? Aconteceu um evento lá, só para vocês entenderem historicamente, né? Aconteceu um evento, e nesse evento, ele seria, então, ele recebeu uma maldição, tá? Jogaram sobre ele uma mandinga, né? Uma magia, em que ele seria picado por uma cobra. Dentro de 7 dias ele morreria. Então foi jogado nele uma maldição, uma charpa, né? A gente chamaria de uma mandinga aqui, atualmente, né? Uma magia negra, uma coisa assim. E ele soube disso e recebeu isso como ele interpretou isso como uma oportunidade, pelo seguinte motivo. Você saber quando você vai morrer, sem que isso seja uma indução, uma infração, ou seja, um suicídio, é uma certa vantagem. Por quê? Porque você pode se preparar para a saída. Todos vão sair. Só que pensadores livres, ou almas libertas, conseguem ver isso como oportunidade. Almas condicionadas entram em pânico por conta disso. O Parikshit, ele era da cultura védica, ele nasceu de uma família védica, ele cresceu na cultura védica, cercado de mestres, como vocês estão vendo aí. Então, no momento em que ele soube que ele tinha essa maldição sobre ele convocou não os médicos, os sábios, para orientá-lo a como proceder nesse momento importante da vida. É um exemplo para todos nós. Você recebe um diagnóstico. Um dia vai chegar, o tempo vai passar e vai vir o diagnóstico. Olha, as chances é de que você, em algum momento, possa sair aí. Né? Quando vem a velhice, que é o natural, a gente tem que se preparar para isso daí, tá, gente? Tá? É ilusão achar que nós vamos ficar para semente, e é uma ilusão achar que isso é apenas retórico, que é só para a gente discutir enquanto a gente está rezando em grupo. Isso é real. Então, a preparação para a saída é um fato pragmático, realístico. Nós temos que ter uma preparação de consciência para esse momento. Às vezes, as pessoas passam a vida toda numa religião e, nesses momentos, elas entram em pânico, jogando todos os conhecimentos praticados pela janela. Não é assim que funciona. Os conhecimentos, eles servem para serem aplicados. E um dia, todos nós vamos precisar dos conhecimentos para aplicá-lo. Para quê? Para, no momento da partida, da saída do corpo, não é? Ter uma consciência digna, como, né, Jesus fez na hora em que ele, né, entre aspas, abandonou o corpo. Ele, em ti entrego o meu espírito. Ou seja, estou entregue a ti. Joguei um bom jogo, fiz uma boa batalha, fiz uma boa luta, estou satisfeito com a minha performance, a minha dignidade agora entrego a ti, meu querido Senhor. Com essa paz de espírito, essa confiabilidade, essa realização, essa maturidade. Isso é a referência. É assim que os mestres nos ensinam a como nos comportar nesse momento da saída. E se a pessoa tem... Só um momentinho, pessoal, perdão, tá? É que eu já estou falando desde as 5 da manhã. Então, se a pessoa tem como prerrogativa a informação prévia do momento em que ela vai deixar o corpo, ela pode se preparar para isso. Então, isso é uma vantagem, na verdade. Por quê? Porque o processo da saída pode vir repentinamente e você não está preparada. Isso gera um efeito colateral. Mas se você tem tempo de se preparar... Agora, como a gente não sabe o momento, nós não temos o jogo não define esse momento de forma muito clara, então o que nós fazemos? Nós nos preparamos previamente, porque se esse momento vier repentinamente, você já fez uma preparação prévia. É uma questão de logística e de proatividade. É isso que a gente faz quando estudamos, quando praticamos o conhecimento. O Parikshit Maharaj, ele era um rei poderoso, muito rico. Ele tinha tudo para entrar em pânico e dizer, não, eu quero ficar com as minhas posses, eu quero viver. Né? Outro dia eu vi uma reportagem de um senhor com 75 anos, aposentado e tudo, e a neta dele falou, vô, o que o senhor quer fazer?
o senhor já está ficando velho, o senhor pode morrer, né? Ele falou, imagina que eu vou morrer, eu não vou morrer nada. Estava brincando com ele, né? Aí ela falou, mas o que você quer fazer nessa idade? Ele falou, eu quero ficar, eu quero viver, eu quero desfrutar dessa casa, eu quero desfrutar do meu carro, das coisas que eu tenho. Tudo bem, ele está certo, não está errado. Mas pautar nisso somente é um erro de cálculo, porque quem troca o eterno pelo temporário perde os dois. Perde o eterno porque trocou pelo temporário. E perde o temporário porque a natureza do temporário é efêmero. Então, perde também. Né? Isso é o efeito. Os mestres védicos, os sábios védicos, os seguidores da cultura védica entendem essa precariedade do temporário, do efêmero. E, no momento chave, eles apostam no absoluto, no permanente. Então, eles renunciam às suas posses, eles entregam as suas conquistas em vida para os seus descendentes. Aí o Parikshit Maharaja passou o reinado para os filhos, entregou a administração pública para os ministros e retirou-se para fazer a sua passagem, demonstrando que tinha feito um bom jogo, tinha cumprido o dharma dele e que agora ele iria sair do jogo de maneira digna, consciente e também responsável. Quando se fala que ele era pleno de juventude e força, é porque ele era saudável, porque ele era um jovem. Ele já tinha filhos adultos capazes de seguir com o reinado. Mas ele era robusto, saudável. Ele poderia lutar por isso daí, mas ele decidiu deixar o corpo. Eu, particularmente, vi uma cena assim. Vou finalizar aqui contando uma história. Acho que eu já contei essa história aqui na Sala dos Mantras uma vez, mas vou contar de novo. Tem uma cidade na Índia chamada Vrindavana, que é a cidade, né, mais sagrada para os Vaishnavas, seguidores da cultura védica de um modo geral. Essa cidade é um local de peregrinação importantíssimo na Índia e é o local do aparecimento onde Krishna realizou as suas atividades, os seus passatempos, né, a sua lila, a sua dinâmica de didática, de redenção, de recuperação das almas. A vida dele, ele foi ali em Vrindavana. Então, local sagrado. E nós, eventualmente, vamos até essa cidade a fim de fazer peregrinações e atualizações do conhecimento, purificação, etc. E eu fui lá, nessa cidade, com esse propósito de peregrinar. Eu fiquei hospedado num ashram, e esse ashram, esse ashram, ele ficava próximo de um hotel, porque a Vrindavana cresceu bastante, se desenvolveu muito nos últimos anos, e aí eles inventaram lá de fazer um hotel 5 estrelas, em Vrindavana. Para quê? Para receber os magnatas, as pessoas ricas da Índia, porque as pessoas ricas da Índia, elas são piedosas, elas peregrinam, elas são religiosas, a maioria delas são muito religiosas. As pessoas ricas da Índia costumam ser muito religiosas também, seguidoras do conhecimento da cultura védica. Então, porque eles têm um estilo de vida. E aí fizeram lá um hotel 5 estrelas para receber essas pessoas. Tudo bem. E o ashram do lado, eu estava lá, hospedado lá no ashram do lado, e eu ia na frente do hotel para pegar o rickshawala para ir para o templo onde eu costumava ir. Tinha uma distanciazinha. Então, parava o rickshaw, eu sempre subia aí. E lá, assim, mendigos em toda parte, e os mendigos e os sábios renunciantes se confundem, porque muitas pessoas ricas da Índia renunciam, entregam as suas heranças em vidas para os seus filhos e se retiram para a vida monástica, vida de renúncia, como o Parikshit. É muito comum isso na Índia. Tá? Eles vão para os locais sagrados e ficam lá no finalzinho da vida se preparando para a saída. E deixam as heranças com os seus familiares. E eu estava nesse hotel esperando o rickshaw, e do lado tinha um mendigo, que ele ficava com um cobertor na cabeça. Todo dia ele estava lá, para mim, tanto faz, eu, né, assim, estou seguindo o meu roteiro. E esse mendigo do lado, já sabia que ele estava ali e tal. Um dia, eu estava esperando o rickshaw e parou na frente do hotel, atrás, assim, o hotel tem um jardim enorme, o hotel ficava lá no fundo, com um jardim enorme na frente e uma grade gigantesca na frente, assim, um palácio mesmo. E um hotel lindo.
e na frente o mendigo dormindo na frente do hotel. E lá na Índia, em Vrindavan, eles não têm esse problema com as pessoas, eles deixam as pessoas, né? E o mendigo estava lá dormindo lá. E parou na frente do carro, do hotel, uma dessas limousines modernas, um negócio assim, do outro mundo. E eu achei que eles estivessem fazendo uma cena de filme, porque lá na Índia eles fazem muitos filmes, né? E primeiro parou um carro preto, desceu dois caras, tipo de filme de Hollywood, assim, tudo poderoso, assim, segurança, né? Aí parou uma limusine e parou um outro carro preto atrás. Eu achei que estava tendo uma gravação de um filme. Falei, é um filme, que legal. Eu encostei, vamos ver o que vai acontecer. Daí desceu esses homens, né? Assim, seguranças, e foi lá e abriu a porta da limusine e desceu de lá uma senhora que, assim, dessas, as atrizes, as mulheres atrizes indianas, elas são lindas, de doer o coração mesmo. Você assiste as novelas indianas, vocês vão entender o que eu estou falando. E desceu uma senhora, tipo uma rainha, uma princesa, sei lá, das galáxias, uma senhora, tipo aparentemente uns 50, 40, mas linda, linda, linda de, assim, estarrecer. E ela desceu e ela ficou paradinha do lado do, do, do carro, daí desceu a princesa, uma jovem. Aí eu falei, aí isso, isso não é real. E eu estava vendo tudo isso. Então, eu fiquei do lado do guarita, tem o guardinha, eles chamam de chokdar. E eu fui lá, perto do chokdar, e o chokdar ficava assim, fazia assim, fazia assim. Então, eu peguei e me afastei, porque isso deve ser uma cena de filme e eu devo estar atrapalhando aqui. Daqui a pouco eu vou me tirar daqui. Aí eu fui mais para trás. E o guardinha, assim, essas duas senhoras, essa senhora e essa jovem, né, vão até o mendigo, se ajoelham diante do mendigo, elas colocam um paninho para colocar o joelhinho, né, porque aí elas colocam uma toalhinha, as duas se ajoelham na frente do mendigo e fica fazendo mantras e fazendo orações. O mendigo, então, tira o cobertor, faz uma reverência, acha, né, faz bênçãos, dá bênçãos para essa família. Os seguranças estão todos lá observando. A senhora abre uma bolsa, pega o envelope, coloca na mão do mendigo. O mendigo pega o envelope, joga do lado e cobre, e faz assim, tchau, cobre de volta e para. Essas jovens, essas pessoas ficam fazendo como que súplicas, como chorando. Daí vem os seguranças e escoltam elas de volta para o carro. Elas entram no carro e o carro vai embora. Ok. Daí vem o Chokdar, o guarita, vai, pega o envelope, leva para dentro da guarita, pega uma sacolinha e joga o envelope dentro da sacolinha. E fecha e coloca lá guardadinho. Aí eu falei, não, peraí. Tá, alguma coisa está acontecendo aqui. Eu fui lá no guarita e falei, escuta, que ache baba? Que ache? Ou seja, o que está acontecendo aqui? Aí ele, diga-te, Índia, no problem, no problem. Eu falei, não, é um grande problema para mim, porque eu vi tudo isso daí, eu quero saber o que está acontecendo. Ele falou, não, esse homem que está aí, ele é o herdeiro de uma empresa de aço, ele é um dos homens mais ricos da Índia, ele é multimilionário. Ele renunciou toda a riqueza, entregou para os filhos e parentes e veio morar aqui como renunciante. E a família acha que ele está passando necessidade, a família acha que ele enlouqueceu. Ele está passando necessidade. Então, eles vêm para trazer dinheiro para que ele possa comer e viver. E aí eu perguntei, e esse envelope? Ah, esse envelope é dinheiro, é cheques que a família dão para ele, vales para ele poder usar, para poder comer. E a gente do hotel é que administra e dá alimentos para ele aqui e tal, que a família, né, concede. Aí eu falei, pode mostrar esse cheque? Ah, tá bom. Ele abriu, só para eu ver mais ou menos, por curiosidade, ele abriu e aí mostrou, colocou na mesa vários cheques rasgados, porque também às vezes a família ia e ele rasgava e jogava assim. O cheque que ele estava ali, que ele só pegou o envelope e jogou, que eu tive
a chance, porque ele não rasgou, né? Ele só jogou do lado. E aí o guarita foi lá e pegou. Que o guarita é orientado a recolher esses vales, porque o hotel é que administra, o hotel é da família. O hotel é da família, você tem uma ideia, que administra a alimentação do renunciante. E aí o cheque, eu contei na época que eu fiz os cálculos, dava 55 mil reais. Era um cachezinho só para o leitinho da manhã, um lanchinho, alguma coisa assim para o renunciante. 55 mil reais. Eu converti em reais, dava 55 mil reais. Daí juntamos os cheques para ver mais ou menos o valor. Aí o Guarita, que também não entendia, ficou curioso. Quanto tem? Quanto que dá? Que ele não entendia, né? Os cheques. E eu fiz a conversão de dólares nos cheques que a gente juntou ali, dava mais ou menos uns 380 mil dólares. 380 mil dólares. Se fosse colocar um atrás do outro, assim, arrumadinho, 380 mil dólares. Aqui, no Brasil, 400 mil dólares, 4 e 5, 22 milhões de reais. Tudo em cheque rasgado. Que eram os pequenos vales que a família dava para não faltar o leitinho ou o lanchinho para o renunciante ali. Que é assim que eles cuidavam dele. Então, imagina a quantidade de fortuna que esse senhor tinha em posses dele. Ele deixou tudo com a família e foi viver como renunciante. Então, ele ficava embaixo daquele cobertor, entoando escrituras sagradas, se preparando para sair, porque ele tinha sido diagnosticado com uma doença irreversível. A família queria que ele fosse para o hospital, tratar, e ele decidiu que não. Eu já fiz um bom jogo, já eduquei vocês, já criei tudo, tá aí, fiquem com tudo, eu só quero ir para o meu Senhor Supremo, porque eu já fiz a minha parte. Esse conceito é muito comum entre os seguidores da cultura védica. Eles vivem plenamente as suas riquezas, mas quando eles têm a oportunidade, alguns que são mais intelectualizados ou mais refinados, eruditos no conhecimento espiritual, renunciam tudo e vão viver vida simples nos ashras de preparação para a transcendência. E eu vi isso pessoalmente com os meus olhos, e vivi isso pessoalmente, eu vi. Então não é uma coisa que eu estou falando para vocês, de uma coisa eu vi, vivi, como o César, né, o general do Império Romano, ele venceu uma batalha uma vez sem lutar. Né? Ele só chegou, os soldados desistiram e foram embora. Então, aí ele disse assim, eu vim, vi e venci. Então, eu vim, eu fui a Vrindavan, então naquele dia eu pensei, eu vim, vi e vivi. Eu vivi essa experiência pessoalmente de uma pessoa, assim como o Parikshit Maharaja, fazendo esse caminho que o Parikshit Maharaja fez há 5 mil anos atrás, ainda hoje tem seguidores da cultura védica que fazem esse mesmo caminho. Que você conhece uma árvore pelos frutos. Então, são esses os frutos que a cultura védica costuma, né, assim, produzir. Ok? Muito bem, então, eu vou pausar aqui. Muito obrigado pela atenção de vocês. Hoje à noite nós temos a nossa auspiciosa cerimônia védica de fogo, tá? A nossa sugestão para vocês é que vocês não precisam necessariamente se comprometer e interagir plenamente com no sadhana. Você pode entrar na sala, plugar, aí você pausa, né, o seu som, a sua câmera e só deixa o seu telefone linkado com a sala dos mantras, com a cerimônia védica de fogo, para você receber na sua casa, a sua família, o fluxo auspicioso desse evento transcendental, tá? Então, inclusive, nós estamos fazendo um treinamento com a parte interna, que são as sacerdotisas e os sacerdotes, para que logo mais a gente vai ensinar para vocês essas técnicas aí, esse procedimento, para que vocês tenham, antes de dormir, né, suas famílias recebam o fluxo das ondas produzidas na sala dos mantras, que eles tenham sonhos reparadores, uma noite agradável, e eles possam, enquanto dormem, serem tratados nos seus sistemas neurais, para que eles deem menos trabalho para você quando acordarem. É uma boa técnica, ok? Mas a gente ainda vai falar com vocês no futuro, tá? Muito bem, então, obrigado, namastê. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Ó energia suprema, amor, divina, ó Mahamantra, libertador do ser, desperta-me, eleva-me, envolve-me, protege-me. Hari Om Shanti, Namastê, Om Tat Sat, Hare Krishna.